Pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá, assim como a gente tinha combinado no grupo, dar uma analisada aqui nos papéis, né, que chamam a nossa atenção para a semana que vem, né? Para essa semana que começa agora, dia 11 do 5. Então a semana já começa bem movimentada. A gente vai ter ao longo da semana aí balanço de grandes empresas, como Petrobras, Banco BTG Pactual, né? BPAC 11. Vamos falar os códigos, né? Então, PTR4, Petrobras, BPAC 11, Banco BTG Pactual, B3SA3, né? A B3, a própria bolsa. Brasil Foods, né? BRFS 3. E nós teremos também a Login, né? A Login Logística, LOGN3, é uma empresa interessantíssima aí que passa a compor o nosso radar. É uma empresa de logística. Ela já pertenceu, quer dizer, pertence ainda, né, mas foi desmembrada do grupo MRV. Então, é uma empresa muito boa, vem crescendo bastante e já já a gente fala um pouco mais sobre essa empresa. Inclusive, anunciou pagamento de dividendos. Por falar em dividendos, entra ex-dividendos, né, ou ex-proventos, a nossa Tiet 11. Então, a gente colocou no grupo o aviso para quem entrou na operação no final do mês de abril manter, e a partir do dia 12, né, a partir de terça-feira, a gente já pode realizar a venda. Então, torcer aí para que o ativo permaneça acima do nosso valor de entrada. A gente entrou em 14,30. A ação chegou a bater R$ 15 ao longo dessa semana. Vamos ver aí se na verdade amanhã, né? Se amanhã o mercado vir a favor, né? E entrar volume aí atraído por esse dividendo, se a ação consegue fechar o dia aí na casa de 20,50, ou desculpa, 15,50, 15,60 seria interessante, porque na terça-feira, que é quando a gente já pode vender, quando ela fica ex-dividendos, automaticamente, né, para quem não sabe, se desconta o valor pago do dividendo. Por que que acontece isso? Quando a empresa paga aos seus investidores uma parte do lucro, esse valor sai do caixa da empresa. Consequentemente, a empresa perde, né, aquele valor que ela distribui de dividendos em valor de mercado. Então, né, pela lógica, no dia seguinte que a ação é negociada sem direito a receber o dividendo, automaticamente é descontado do preço da ação o mesmo valor pago em dividendo. Então, por exemplo, Chat 11, vamos voltar aqui, vou até abrir o gráfico dela aqui. Pronto, Chat 11. Chat 11 tem um anúncio, deixa eu abrir aqui, deixa eu procurar o anúncio de pagamento de dividendos aqui de Chat 11. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, Chat 11, ex dia 12. Então, olha lá o comunicado, né? Por deliberação tal, nessa data, foi aprovada a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$ 89.209.711,48, né? Sendo que para as ações, lembra na nossa videoaula que a gente explicou sobre a diferença das ações preferenciais, ordinárias e units? Então, no caso aqui, ó, para as ações preferenciais e ordinárias, vai pagar um total de 0,0447 por ação, ou seja, em média aí pouco mais de 4 centavos e meio por ação, né? E por unit, né, que é a final 11, vai dar um total de 0,223523, né? Mais ou menos aí 22 centavos e meio por ação. Então a gente vai receber aí 22 centavos e meio por ação. Como nós temos 100 ações, a gente vai receber aí, né, quer dizer, pelo menos eu comprei 100, não sei como foi que vocês entraram. Geralmente a gente orienta a comprar de um a dois lotes, né, para não entrar muito pesado. Então assim, como eu comprei 100, eu vou receber aí pouco mais de R$ 22, né? Que dia que vai pagar? O pagamento vai ser realizado no dia 20 de maio. Então, dia 20 de maio vai entrar na nossa conta da corretora lá
esses R$ 22 e alguns centavos, certo? A data base, aí sempre que vocês receberem, né, ou buscarem na internet esses fatos relevantes, tá? Isso aqui se chama fato relevante. Inclusive, tem uma videoaula no canal do YouTube nosso lá, onde eu explico como ler os fatos relevantes, mas vamos lá para essa mini aula aqui, nesse bate-papo. Então, a data base para ter direito ao recebimento do dividendo, também chamado de record date, ou então chamado também de datacom, é mais comum você ouvir falar, qual é a datacom do pagamento de dividendo da empresa tal? Pronto, datacom é data que você faz jus a receber o dividendo, data com dividendo. Então, quem comprar a ação até amanhã, dia 11 de maio de 2020, vai fazer jus a receber esse dividendo. E as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos, ou seja, sem direito a dividendo, a partir do dia 12 de maio, correto? Beleza. Então, é justamente isso aqui, ó. A ação fechou a 14,77 na última sexta-feira. Na No dia 7, na quinta-feira, quando, se eu não me engano, saiu esse anúncio, deixa eu ver aqui se foi no dia 7. Cadê? Acho que aqui não fala. Não, foi no dia 6. Saiu no dia 6. Então, o anúncio de dividendo saiu no dia 6. No dia 6, a ação fechou, cadê? Bateu o máximo, na verdade, de 14,86 e mínima de 14,30, justamente no nosso preço de entrada, que a gente entrou no suporte. Então, a ação vem respeitando aí esse suporte. No dia seguinte, depois de anunciar dividendos, a ação deu uma subida e chegou a fechar em 15, chegou a bater máximo de 15,17, né? E fechou o dia 14,42. Na última sexta-feira, a ação deu uma reagida aí, bateu máxima de 14, cadê? Bateu máxima de 14,77, mínima de 14,40 e fechou a 14,77. O que que a gente espera do ativo? Vamos abrir o gráfico de 60 minutos aqui, né? O que que a gente observa aqui do ativo? Então aqui a gente tem uma linha de suporte, né, na casa de 14,30, foi o nosso ponto de entrada. E a gente tem aqui uma resistência mais em cima, né, mais forte na casa de 14,39, quer dizer, pouco menos que isso aí. Na verdade aqui vai estar dando 14,33, deixa eu colocar o preço para a direita, 14,33. E temos uma resistência um pouco mais próxima aqui, na casa de 14,92, né? Então, o preço geralmente tem chegado nessa casa aqui e recuado. Aqui no dia 7, chegou a entrar um volume aí, rompeu, mas chegou próximo da resistência principal, na casa de 15,33 e voltou. Então, o que que a gente espera do ativo? A gente espera que entre um volume forte no dia de amanhã, certo? Entrando esse volume forte e a ação fechar aqui na casa de. Deixa eu botar para o diário aqui. E a ação fechar aqui, ó, na casa de 14,52. Vamos colocar 14,52, vai. Cadê? Vamos botar aqui, pronto. 14,53, a ação fechar aqui, o que que vai acontecer? No dia seguinte, vai descontar esses 20, vamos arredondar para 24 centavos. Vou botar 14,54, né? Então, no dia seguinte, vai debitar justamente esses 24 centavos. Então, o papel, se ele fechar, por exemplo, a 15,60, no dia de amanhã, na terça-feira, automaticamente já vai abrir o preço ajustado. Então, fechou a 15,60, desconta aí 24 centavos. Vamos arredondar o dividendo. Não, 24 não. O dividendo é de 22. Então, vamos colocar para 23 centavos, arredondar. Então, vai descontar 23 centavos, certo? E aí a ação vai abrir custando R$ 15,37. Então, o que que eu sugiro para os senhores aí? Vamos aguardar ao longo do dia de amanhã. E quando for no final do dia, a gente já lança uma ordem de venda de Tiet, né? Acima do nosso valor de entrada. Então a gente vai, se tudo der certo, a gente garante o recebimento do dividendo, certo? E quando for na terça-feira, logo no início do pregão, a gente já vende, tenta vender na máxima do dia. Por que eu digo isso? Porque é uma tendência, depois que entra ex-dividendos, né, depois que entra sem direito a dividendo, o pessoal vender a ação. Então o camarada lá que comprou a ação, por exemplo,
Quando ela bateu a mínima aqui, ó, camarada que comprou aqui, ó, cadê a mínima de 14? A gente comprou de 14,30. Ou então o cara que chegou a comprar nesse dia aqui, ó, que bateu 13,93. Aí na terça-feira a ação está custando 15,30, ele vai vender, entendeu? Ele vai acabar vendendo. Então o que que vai acontecer? O preço do ativo vai cair. Então antes que o ativo caia, né, e volte para o nosso preço de entrada, a gente vende. Então a gente recebe o dividendo e recebe a valorização do ativo. Então se a gente conseguir vender de 15,30 a 15,31, a gente vai colocar aí R$ 100 no bolso, mais os 22, alguma coisa de dividendos. Então vai dar um lucro de R$ 123, beleza? Então Chat 11 aí entra no nosso radar para a gente monitorar para amanhã. Eu acredito que o papel vai ter dificuldade para fechar acima dos 15,30, né? Vamos aguardar o dia de amanhã. Mas, de qualquer sorte, a gente vai estar monitorando e colocando os senhores a par das informações, ok? Então, a gente tem que aguardar entrar volume. Só depende de entrar volume. O volume, por enquanto, está muito baixo. Entrou um volume forte de venda aqui. Deu uma recuperada aqui. O melhor volume aí entrou aqui nos dias 27/4 e 28/4. De lá para cá veio caindo, deu uma leve recuperada aqui, principalmente próximo do anúncio do pagamento de dividendo, mas entrou muita venda e começou a entrar volume na sexta-feira. Vamos ver se continua entrando volume aí no dia de amanhã, beleza? Outra ação que entra no nosso radar é as ações da B3, B3SA3. Por que que esse ativo entra no nosso radar, né? Eu encerrei algumas operações dela na sexta-feira. Ela vinha num ritmo interessante, trabalhando aqui na casa chegando a trabalhar na casa aqui de R$ 41, né? Fazendo topo aqui, fez um topo duplo aqui em 43,17. Depois desse topo duplo, que é uma figura de reversão, certo? O ativo caiu, então ele caiu aqui de R$ 43, foi o topo, e chegou a bater a mínima aqui de 36,88, chegou a cair 14%, certo? Nesse período. Então, um papel interessante nessa casa aqui, ó, de 36,88. Vamos arredondar para R$ 37, tá? R$ 37 é um ponto excelente de compra, certo? Então, a gente pode colocar aqui, ó, compra B3SA3. Inclusive, essa operação já tá no grupo lá, B3SA3, e já deu entrada, mas eu acredito que amanhã, né, pode vir a dar uma corrigida no mercado aí, muita notícia negativa. E caso o B3 venha para casa de R$ 37, 36,90 é um ponto interessante. Então, R$ 37. Qual é o nosso alvo em B3? Nosso alvo inicial em B3 fica na casa, cadê? E alvo na casa de R$ 40, tá? R$ 40, o alvo de médio prazo aí, pode demorar aí questão de uma semana ou 2 semanas, se o papel vir, né, ao encontro de nossas expectativas, e R$ 39 na pior das hipóteses, certo? Por que que eu digo isso? O resultado, ela vai divulgar o resultado dela, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda aqui, ela divulga resultado no dia 14, certo? Após o fechamento de mercado. Então, dia 14, se não me engano, é uma quinta-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui. 14, na quinta-feira, após o fechamento. Então, na sexta-feira, a gente já vai ter uma movimentação interessante no papel aí, né? É o último dia da semana. Sendo que, se o balanço vir bom, que eu acredito que vai vir muito bom, porque aumento significativo do número de CPFs na bolsa. Aumento significativo, aí eu vou abrir aqui, ó, Ibov, certo? Vou abrir aqui o Ibov. Ó, a gente vem tendo um aumento significativo do volume. Perceba que até aqui, ó, no dia 13/1, ou seja, em pleno o ápice da bolsa, em janeiro, né, a média de volume estava aqui, ó, na casa de 17 bilhões. Ficava variando entre 15 bilhões negociados por dia a 17, beleza? 16, 17 nessa casa. Perceba que o volume foi aumentando, ó. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, o volume chegou a bater picos aqui, ó,
na casa de 29 bi. Mas a nossa média aí, cadê? Nossa média aí tá sendo na casa de 21, né, a 22 bi. Se eu pegar aqui, ó, o dia de, cadê? A sexta-feira, última sexta-feira, que é um dia que a gente sabe que tem um volume baixo, foi 18,96 bi, certo? Mas se eu pegar aqui, ó, o último volume aqui médio da semana, ó, no dia, deixa eu ver que dia foi esse aqui, no dia, cadê? 24, a negociação total foi de 28 bi, aqui 18, aqui 21, 20, 20, aí cadê? Aqui 15, 15, 18, 26 e 18, né? Então a gente está tendo uma média aí de 20, 22 bis sendo negociado diariamente na B3. Então a gente aumentou o volume de negociação, mais volume de negociação é mais taxa que a B3 recebe, mais CPF na bolsa, mais taxa que a B3 recebe. A gente teve uma série aí de IPOs, né, empresas entrando na bolsa nesse período, ofertas públicas, enfim. Então, a arrecadação da bolsa da B3 aumentou bastante. Então, ela deve trazer um volume, um resultado muito forte, certo? E a tendência é aumentar, porque com a baixa da Selic, hoje é praticamente não, é inviável deixar dinheiro em poupança e nos principais ativos de renda fixa. Então, haverá uma migração, é praticamente aí obrigatório, questão de sobrevivência, de pessoas para a bolsa, quer seja diretamente, né, igual a gente faz, comprando e vendendo suas próprias ações, quer seja por meio de fundos de investimentos. E de qualquer sorte, a bolsa, né, a nossa B3, ela ganha dinheiro com isso. Então, é um ativo interessante, tanto para longo prazo como para a gente fazer um swing trade. E eu vejo uma compra interessante nela aí em R$ 37 para a gente tentar vender na casa de 40 a R$ 39, beleza? Então é um ativo que entra no nosso radar. Então vamos voltar aqui, SA3, com a avaliação dela. Então, a gente vê aqui uma zona de suporte nessa casa aqui, ó. Cadê? Ok. Deixa eu ver aqui, à direita. Tá nessa casa aqui, ó, 36,96, mas eu quero arredondar para 37. Cadê? Vou deixar aqui em 37,04. Pronto, na casa aqui de R$ 37, 37,04, 05. É um ponto interessante de compra, certo? A gente tem um suporte forte aí, tanto no diário como nos 60 minutos, né? O papel, né? Ele tá um pouco feio, é verdade. Se a gente olhar aqui, faria uma figura aqui de um ombro, cabeça a ombro, certo? Que não é o investido, tá? Essa figura aqui é uma figura de reversão, então seria um ombro, ombro 2 e a cabeça, certo? A reta pescoço é justamente aqui nesse suporte, né? Então, se perder esse suporte aqui, o papel pode vir a trabalhar aqui na casa de, cadê? Nossa, seria muito, na casa de 33, né? R$ 34. Eu apostaria na casa de R$ 34, né? O papel pode vir a cair para R$ 34. Vamos jogar aqui no de 60 minutos, para a gente dar uma olhada. No 60, né? A figura do oco fica bem, bem nítida, certo? Na casa dos 60. Chegou a dar uma escorregada aqui, ó, e parou aqui em 36,85, né? Então pode acontecer isso novamente e ele pode vir a trabalhar nessa casa aqui de R$ 36, né? Para depois ir buscar, na pior das hipóteses, os R$ 34. Então, assim, é um papel que, apesar de graficamente não estar tão interessante, certo? Mas eu acredito que em boas perspectivas para o ativo, devido o balanço, né? Que eu acredito que vai vir muito bom, certo? Acredito que o balanço dela vai vir muito forte mesmo. Então, o papel pode vir a fazer isso aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, né? Pode vir a entrar um volume. A gente tem o nosso TPV aqui, ó, a linha amarela
é a tendência preço-volume e a linha azul é a média, certo? No caso aqui, a média de 50 períodos. Então, o que acontece? Tava vindo aqui, ó, muito bem, ó. O ativo tava vindo bem. Deixa eu botar no diário aqui para ficar mais claro. O ativo tava vindo bem, né? Em alta aqui, chegou a bater o pico. Só que quando fez o topo duplo, justamente aqui, ó, nessa figura de reversão, quando fez esse topo duplo aqui, que foi que aconteceu? O papel caiu, né? Caiu, chegou a tocar a média, voltou, mas agora, né, tá trabalhando ainda em cima da média. Então, assim, enquanto não perder essa média aqui, né, a gente ainda tem uma margem de segurança. Então, tem respeitado bastante esse suporte e basta entrar um volume aqui. Se entrar volume de compra aqui, vai ser interessante. Na última sexta-feira, no finalzinho do pregão, começou a entrar volume, né? Entrou um volume interessante, mas depois entrou um volume forte vendedor. Então perdeu aqui a linha aqui nos 15 minutos, né? Mas no diário, nos 60, está querendo já encostar e recuperar. E no diário, cadê? Ele já está querendo dar uma recuperada. O que eu achei interessante? Achei interessante esse doji aqui no final da sexta-feira, né? Pode sinalizar aí um processo de reversão, né? O ativo já vem caindo aí basicamente a um, 2, vamos contar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, né? Se eu desconsiderar esse aqui e esse aqui, a gente colocaria um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, né? Então já está cansado, né, do movimento, testou bastante aqui, então tem tudo para fazer um repique e vir trabalhar aqui nessa casa de R$ 40, né? Ou a 39, 39,50. Beleza? Então vamos aguardar aí. Outro ativo que chama muito a nossa atenção como eu falei logo no começo, que é LOGN3. Por que esse ativo chama a nossa atenção? É um ativo do setor de logística, certo? Ela trabalha com logística no modo geral, galpões logísticos e tal, e uma das atividades da empresa, vou abrir o site de RI dela aqui, cadê? E uma das atividades da empresa é na região de portos, certo? Mexe com containers e tal. Então, assim, é uma das atividades que não está parada. Ao contrário, vai receber bastante incentivo, certo? E tem uma possibilidade de crescimento muito interessante. Quando a gente entra no site de RI, a maioria dos sites de RIs bem estruturados, eles oferecem isso aqui para a gente, ó, estrutura acionária. Aqui é interessante para você saber quem tem ações das empresas, né? Quem são os grandes que apostam nessa empresa. Então, primeira coisa que a gente vê aqui que chama a nossa atenção, o maior fundo de investimento do Brasil, Alaska Black, no dia 29 de 11 de 2019, né, a última atualização, tem um total de 38.259.999 ações. Ou seja, o Alaska Black tem um total de 36,3% das ações da empresa. Então, é uma participação muito grande, uma participação muito relevante, certo? Eu não conheço muito a carteira do fundo, mas é uma participação bastante interessante. Talvez seja a ela só perca para Magazine Luiza, porque eu sei que eles têm uma posição muito grande em Magazine Luiza. Então, Itaú Unibanco, né, tem 5%, que equivale a 5.411.200 ações. A Sul América Investimentos, também na casa de 5%. A Tesouraria, né, que são ações que a própria empresa mantém em tesouraria, 1,2%. E outros, né, que seria aí a gente e demais investidores aí, 52,5%, certo? Totalizando aí 105.489.191 ações. Beleza? Então, é interessante essa participação acionária. Aí você vem aqui no site, quer saber um pouco mais sobre a empresa, depois vocês vão dando uma olhada aqui, ó. Aí a companhia possui uma rede integrada que facilita a movimentação portuária e o transporte porta a porta, graças à extensa malha intermodal, interligando o Brasil, Mercosul,
certo? Redução de custo logístico, tal, navegação costeira, terminal portuário e terminais intermodais, operações terrestres intermodais, com navegação costeira. Aí, quem quiser, entra no site aqui, certo? Dá uma olhada, mas é uma empresa interessante, é um player interessante. Outro fato que me chama a atenção nessa empresa é o seguinte: ela vai divulgar resultados. Vamos voltar aqui, ó. Cadê? Central de resultados, planilha. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, pô, calendário de eventos. Ela vai divulgar os resultados no dia 11, ou seja, amanhã, certo? Então amanhã ela vai divulgar resultados. Deixa eu ver se tem horário aqui. No dia 12 a teleconferência e a divulgação dos resultados. Cadê no dia 10 do 8? Não, aqui é o segundo tri. Ó, dia 11, divulgação de resultado. Dia 11 divulga resultado, certo? E no dia 12 vai ser a teleconferência. A divulgação do resultado vai ser pós-fechamento, tá? Então, amanhã à noite a gente já vai saber como é que vai vir o balanço. Eu ouvi dizer, né, em grupos aí que a gente participa, que o balanço vai vir interessante. Então, é uma empresa boa para, depender do dia de amanhã, a gente se posicionar. Já já vou olhar o gráfico. O que me chamou a atenção em relação à empresa é justamente isso aqui, ó. Pagamento de dividendo, certo? Então, vem por meio desse informacionista, tal, que no dia tal vai pagar um montante de 21.422.877,95, que dá um total de 21, alguns quebrados aqui por ação. O pagamento do referido montante será no dia 29 de maio, né? E cadê dessa forma as ações acompanham para ser negociada a partir do dia 20 de maio, certo? Sem direito a dividendo, ou seja, até o dia 19, quem comprar vai fazer jus a receber esses dividendos aí. E a partir do dia 20 de maio vai ser sem direito a receber esses dividendos. Dia 29, esse valor estará na conta de quem comprar até o dia 19. Então, assim, vamos acompanhar o ativo ao longo do dia de amanhã para verificar, né, como que ele vai se comportar. Se der uma entrada interessante, que a gente vai definir uma entrada agora aqui, de repente vale a pena a gente se posicionar no papel. Então, beleza. O gráfico diário de login aqui. O que que acontece? O papel, ele está aqui próximo às médias móveis, certo? Está próximo à média móvel de 14 e próximo da média móvel de 21, certo? Já tentou aí se aproximar da média móvel de 50 períodos, mas não teve força suficiente. Então a gente consegue identificar aqui uma possível resistência aqui na casa de 15 e 54. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Aqui na casa de 15,54, a partir de 14,80, 14,72 já começa a ter uma dificuldade aí no papel, certo? O que que acontece? O papel ele chegou a fazer praticamente um topo duplo aqui, né? Bem parecido com o B3, aqui no dia 22 do 4 e dia 23 do 4, foi bem no Morodei aqui. A partir daqui o papel fez uma queda bem brusca, né? Na situação da saída de Moro aqui. Chegou a bater a mínima de 12,38, mas foi bem rápido. Depois começou a lateralizar e aí ficou aqui, variando mais ou menos aí 50 a 60 centavos por dia, 80, certo? E hoje o papel está bem próximo da mínima aqui, certo? O papel tá interessante. Tem um suporte forte aqui embaixo, nessa casa aqui de 12,48, né? Então eu acho interessante a gente monitorar. Se o papel vir para casa de 12,48, 12, vamos colocar 12,50, tá? Então se vir para casa aqui de 12,50, 12,50, eu acho interessante uma entrada. Acho que vale a entrada sim, aqui na casa de 12,50. Beleza? E o alvo? O alvo, um alvo curto pra gente aí, seria aqui na casa de 14. Vamos colocar, deixa eu ver se dá pra forçar aqui 14,50. Ó, dependendo do resultado, dá pra gente forçar uma saída aí em 14,50, certo? Então seria, deixa eu colocar aqui, deixa eu subir aqui. Cadê? Pronto. Então seria aqui, ó,
compra a 12,50, certo? E alvo 14, cadê? Alvo 14,50, certo? Com o atrativo aí de pagar dividendo, né? Vai ter um pagamento de dividendo aí até o final do mês. Então é um ativo que eu acho interessante para a gente se posicionar e aguardar até o final do mês aí. Vamos dar uma olhada no de 60 minutos para ver se tem alguma coisa interessante, ó. É interessante isso aqui, ó. Anunciou dividendo, né? Entrou um volume interessante, ó. O papel vinha um pouco largado aqui, né? Nessa média aqui de 1,5 milhão mais ou menos de volume. E tinha entrado muito volume vendedor, só que começou a entrar volume comprador, entrou um volume comprador forte na sexta-feira. O TPV embicando para cima, então, em tese, seria uma tendência de alta aí para o ativo ao longo do dia de amanhã. Mas vamos aguardar, né? A depender da situação, o papel pode dar uma escorregada aí. Se bater 12,50, eu vejo o papel com bons olhos, principalmente depois desse repique aqui na sexta-feira. O que tudo indica que os grandes players já ficaram sabendo que o ativo vai trazer um balanço interessante e já começam a se posicionar. Então vamos monitorar aí para, se o papel da nossa entrada 12,50, no máximo 12,60, seria interessante uma entrada aí para um swing trade. Beleza? Outro ativo que vai pagar dividendo não, vai ter balanço, certo? No dia de, deixa eu ver que dia é, BPAC no dia 12, na terça-feira, antes da abertura do mercado, BPAC 11, certo? BPAC 11, vamos botar aqui, peraí. BPAC 11. O que acontece com esse ativo? Deixa eu limpar aqui que está muito. Eu venho acompanhando esse ativo aqui ao longo da semana e está muito sujo aqui com vários alertas aqui. Deixa eu apagar esses alertas. Pronto. O que acontece com o BPAC 11? BPAC 11 bem parecido com o B3. O setor de bancos está um pouco complicado. Se a gente dá uma olhada aqui, a gente vê também um ombro, cabeça, ombro aqui, né? Um ombro aqui, outro aqui, cabeça aqui, né? E temos a reta pescoço, né? Mais ou menos aqui. Que fica na casa aí, cadê? Exibir. Tal, que fica na casa aí de 36,67 mais ou menos. Aí o papel ele tá oscilando, né? Chegou a bater aqui nessa casa de 30, chegou a bater a mínima de 36,52, né? A gente fez uma compra na sexta-feira nesse valor. Só que eu acredito que o balanço do banco não vai vir tão ruim, né? E é um banco interessante. Esses últimos dias o papel está bem largado. Se a gente colocar nos 60 minutos, vamos colocar aqui. Na sexta-feira entrou um volume forte, certo? Acredito eu que, por ver que chegou num suporte muito forte, o pessoal achou interessante se posicionar, então deu um repique interessante aqui, certo? Fechou o dia 37,42, então chegou a bater a mínima 36,52 e fechou a 37,42. E entrou um volume de 70, cadê? 70 milhões, né? Nas últimas horas aí do pregão. Então, acredito aí, só um minuto.